Meus irmãos, boa noite. Nós estamos muito felizes nessa noite, especialmente porque o Senhor nosso Deus está presente entre nós, amém, irmãos? Quero agradecer por esse convite, quero agradecer ao pastor Dinair, também ao Alex pelo convite, pela confiança, e nós louvamos ao Senhor por mais um ano de vida desta igreja. Irmãos, eu já estive aqui há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas eu acho que já faz uns 10 anos mais ou menos que eu estive aqui. É uma grande alegria retornar aqui novamente, e eu espero que a palavra do nosso Deus possa ser ministrada mais uma vez ao nosso coração. Estão comigo aqui a minha esposa Paula e a nossa filhinha Sara. Nós somos lá de Nova Odessa, primeira Igreja Batista de Nova Odessa. Eu sou ali pastor auxiliar lá na primeira Igreja Batista de Nova Odessa, e também atualmente sou professor lá da Faculdade Teológica Batista de Campinas. Irmãos, eu quero convidar para que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, e nesse dia em que os irmãos estão em festa, em celebração ao nosso Senhor por mais um ano de vida dessa igreja, eu quero então compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está aqui em 1 Coríntios 15, o verso de número 58. É um texto bem conhecido, e eu quero ler com os irmãos esse texto e tirar dele algumas lições para as nossas vidas. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz-nos assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite, os irmãos que estão comemorando mais um ano de vida aqui nessa igreja. Eu quero deixar esse desafio para o seu coração aqui nessa noite. Certamente muitas pessoas ao longo desses 27 anos já se envolveram nessa igreja, já trabalharam, já se dedicaram, e se os irmãos estão aqui hoje agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor por esses quase 30 anos, é porque lá atrás muita gente de fato se entregou a essa obra e trabalhou aqui, e certamente o esforço dessas pessoas não foi em vão. A prova é o fato de os irmãos estarem aqui nessa noite, celebrando ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite também, que aquilo que você faz para o nosso Deus, quando você se envolve na obra dele, o seu envolvimento e o seu esforço jamais será em vão. E que essa igreja continue olhando adiante então, para outros desafios e outros alvos que Deus tem diante dos irmãos, e saibam que aquilo que vocês fizerem aqui jamais será em vão. O Senhor nosso Deus é o dono da obra, e certamente Ele já tem dirigido esta obra, o ministério dessa igreja. Eu tenho certeza que Ele assim continuará. Irmãos, esse texto aqui, esse verso 58, se nós percebemos aqui, logo no início do verso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está dizendo assim: portanto, meus amados irmãos. Veja aqui essa palavrinha, portanto. Na verdade, esse versículo é uma conclusão do que ele estava falando antes. O grande tema desse capítulo de 1 Coríntios 15 é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve esse capítulo com o objetivo de mostrar aos crentes lá da igreja de Corinto que o Senhor Jesus ressuscitou, que Ele venceu a morte. Vejam aqui nos versos iniciais desse capítulo 15, versículos 1 e 2, que ele diz assim: irmãos, vos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Veja que Paulo está dizendo aqui: olha, eu quero lembrar os irmãos acerca do evangelho. E o assunto do qual ele vai falar nesse capítulo 15 é o evangelho de Cristo Jesus. Ele vai falar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo Jesus, e dessa maneira ele vai então lembrar aqueles irmãos acerca dessas coisas, e nós também precisamos ser lembrados acerca dessas coisas. É sempre bom nós trazermos ao nosso coração o que o Senhor Jesus fez por nós. É sempre bom relembrarmos o evangelho,
o amor de Deus que foi provado por nós ali naquela cruz, porque é exatamente isso que vai nos mover a fazer a obra do nosso Senhor. Veja o versículo 2, que ele diz assim: e também por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo aqui está dizendo: olha, vocês reteram a palavra de Deus. Eu tenho certeza então que vocês não creram em vão. Quer dizer, se vocês não reteram, aí de fato vocês creram em vão, né? Mas vocês reteram a palavra. E aí nos versos 3, 4, ele faz aqui um resumo do Evangelho. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui parece que Paulo está fazendo menção a uma confissão de fé que já existia lá na igreja primitiva, e uma confissão de fé que resumia o que Jesus tinha feito por nós. Versículo 3, a sua morte, a morte dele por nossos pecados. Versículo 4, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E a partir do que ele diz aqui, então, ao longo de todo esse capítulo, ele vai desenvolvendo esse assunto. Ele vai mostrando então que de fato Jesus ressuscitou, que a nossa vida não é em vão, e se nós não olharmos para isso, de fato nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo vai dizer aqui: se a nossa vida ela está baseada só nesta terra, só nessa vida, Paulo vai dizer, nós somos os mais infelizes. Mas fato é que Jesus ressuscitou, que ele garante a vida eterna, e que ele então com isso venceu a morte, e nós somos então convidados a olhar além dessa vida, para uma outra vida, para aquela vida eterna que o Senhor Jesus tem nos reservado. Aí ele chega no versículo 57, lá no final, após então desenvolver esse assunto, no verso número 57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa fantástica! Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você pode vencer o maior inimigo do ser humano. Qual é o maior inimigo do ser humano? É a morte. O ser humano pode dar jeito para muitas coisas, mas ele não pode dar jeito para uma única coisa: a morte. Só Jesus Cristo pode resolver isso. E só aquele que crê de fato em Jesus, só aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, pode ter também essa certeza que um dia nós reinaremos com Ele, um dia nós também venceremos a morte. E aí que ele chega no verso de número 58, ele diz assim: portanto, meus irmãos, olha, então é uma conclusão, esse verso 58 é uma conclusão. Paulo está dizendo assim: olha, mediante tudo isso que eu falei, irmãos, aí ele faz essa conclusão, e essa conclusão, que é o verso 58, é uma convocação para que os crentes sejam atuantes na obra do nosso Senhor, para que os crentes se envolvam com a obra do nosso Senhor, e nós então, nós podemos ter a plena certeza de que o nosso trabalho no Senhor ressurreto, no Senhor que venceu a morte, no Senhor que venceu o nosso maior inimigo, que era a morte, nós então sabemos que a obra que nós fazemos é nele, é por ele, é para ele, é em nome daquele que venceu a morte, é em nome daquele que ressuscitou, e é por ele que nós trabalhamos, e é nele, com o seu poder que está sobre nós, é que nós podemos fazer então essa obra, e então desenvolvemos esse ministério. Eu quero chamar a sua atenção para duas lições para esse versículo 58 aqui. Em primeiro lugar, quando nós lemos esse versículo aqui, à luz de todo esse contexto de 1 Coríntios 15, nós aqui podemos perceber que nós somos convocados para sermos fiéis ao Senhor, à sua obra, e atuantes na sua obra. Vejam aqui que Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Vejam que ele usa aqui duas
duas palavras, duas expressões. A primeira é sede firmes. A ideia aqui dessa palavrinha é algo imóvel, algo sempre constante, algo inabalável, algo que não pode ser derrubado. Depois ele diz aqui, inabaláveis, que é uma palavra também, é muito parecida com essa outra anterior aqui. Ela dá a ideia de firmeza, constância. Nós podemos ilustrar aqui como um poste, porque a ideia que é apresentada aqui é que nós estamos como que fincados, como que um poste que está fincado em uma terra, e um poste que é inabalável. Pode vir as muitas tempestades, podem vir as chuvas, mas aquele poste não será abalado, ele não vai cair. Agora, um poste pode cair quando algum veículo talvez colida contra ele, um carro ou talvez algum caminhão bata contra aquele poste e aquele poste vai cair. Só que tem uma coisa, irmãos, um poste fincado em uma terra pode cair, mas se você está firme em Jesus Cristo, você não vai cair. Se você está firme na rocha, se você está fincado, se os seus pés estão firmes e completamente firmados na rocha que é Jesus Cristo, saiba que o inimigo poderá se levantar contra você, mas você não será jamais derrubado. É por isso que você tem que então perguntar qual é o seu alicerce, o alicerce da sua vida, o alicerce sobre o qual você está construindo a sua vida, se é a areia ou se é a rocha. Se você tem construído a sua casa e a sua vida sobre a areia, os ventos vão bater contra você, vão soprar contra você, e você não vai permanecer firme, você vai ruir. Mas se você tem construído a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, que venceu a morte, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é a nossa rocha, é a nossa pedra angular, é aquele sobre o qual a nossa vida está firmada, saiba que os ventos vão soprar contra você, e a sua casa, a sua vida não vai ruir jamais. E aquilo que você então faz para o Senhor nosso Deus, o seu envolvimento dessa maneira não será jamais em vão. Então o meu desafio que eu quero fazer para você é: persista em servir ao Senhor. Certamente os ventos vão soprar contra você, quando você se decidir, e quando você falar assim: não, eu quero servir ao Senhor, eu quero me envolver com a obra do Senhor. Saiba de uma coisa, eu tenho uma má notícia para você, e depois eu também tenho uma boa, né? A má notícia é que os ventos vão soprar contra a sua vida, é que o inimigo de fato vai se levantar contra você. Só que a boa notícia é essa: você certamente poderá ficar firme, inabalável e constante, porque aquele Senhor, o mesmo Senhor que venceu a morte, que ressuscitou, está ao seu lado, e é Ele que vai te ajudar a continuar firme na obra do nosso Senhor. Veja mais aqui que o texto diz assim: abundantes na obra do Senhor. É muito interessante essa palavrinha aqui, abundantes, porque o termo significa exceder em número. Exceder em número, ou seja, é fazer muito além do que nos foi pedido, é fazer com abundância, é fazer abundantemente. Às vezes, irmãos, nós não queremos fazer nem o mínimo para o nosso Senhor, ou às vezes nós talvez falamos assim: olha, eu vou já à igreja todos os domingos, eu já dou o meu dízimo, eu já de vez em quando dou lá alguma oferta, então isso é mais do que suficiente para o Senhor, eu já estou fazendo demais para o Senhor. Mas o texto diz assim que o nosso envolvimento deve ser abundante, porque a vida que Jesus nos dá é uma vida em abundância. A sua vitória sobre a morte, aquilo que Ele fez por nós, não pode ser comparado. E agora o Senhor, então ressurreto, que venceu a morte, nos chama e nos convoca para sermos abundantemente atuantes na sua obra. Essa expressão aqui, irmãos, obra do Senhor, parece que de alguma forma ela está relacionada com a pregação do Evangelho, com a pregação da ressurreição de Cristo Jesus. É o assunto que Paulo fala aqui nesse capítulo 15. E ele fala exatamente isso nos textos anteriores. Ele mesmo fala que ele pregava,
a ressurreição de Cristo Jesus. Por exemplo, o versículo 11, ele diz assim: portanto, seja eu ou sejam eles, assim nós pregamos e assim crestes. Paulo aqui está dizendo que ele pregou o quê? A ressurreição de Cristo Jesus, a sua vitória sobre a morte. E agora, quando ele chega aqui, nesse final desse capítulo, e ele diz que a gente tem que ser abundante na obra do nosso Senhor, ele está dizendo algo mais ou menos assim: olha, nós precisamos nos envolver com esse anúncio da ressurreição de Cristo Jesus. E você é chamado para isso também, para que de alguma maneira você possa se envolver com a obra do nosso Senhor, para que essa igreja, que já existe há 27 anos, para que ela continue anunciando a obra do nosso Senhor. Olha só, em Efésios, Paulo diz que através da igreja, a multiforme a sabedoria de Deus, ela se torna conhecida. Paulo diz isso em Efésios, que Deus então chamou a igreja para, a partir dela, Deus, fazer conhecida a sua sabedoria ao mundo, para que o mundo então venha crer em Cristo Jesus. Quando nós chegamos lá no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que Deus deu dons à igreja, e vários dons. Então Deus deu o dom de apóstolo, dom de mestre, dom de profeta, dom de pastor mestre, e essas pessoas, no caso o pastor mestre, ele vai então investir a sua vida e vai equipar os membros do corpo de Cristo, para que os membros, todos eles, se envolvam na obra do nosso Senhor. E ele diz lá no verso 16, e através dessa cooperação de todos os membros, a igreja é edificada, a igreja cresce. O trabalho é feito então a partir da cooperação de cada membro. O que eu quero dizer para você é que todos nós somos convocados pelo Senhor para sermos atuantes na sua obra, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 58. Você, de alguma maneira, deve se envolver com a obra do Senhor, ainda que você não saiba pregar, ainda que talvez você não saiba cantar, mas eu tenho absoluta certeza que existem muitas coisas que precisam ser feitas aqui nessa igreja, e coisas que certamente contribuirão para que essa igreja continue anunciando e pregando que Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Então, por exemplo, nós temos os irmãos lá do som, lá atrás, eles ficam lá atrás. Talvez eles não sabem pregar, ou talvez saibam, não sei, né? Talvez eles não saibam cantar, ou talvez saibam, não sei, mas talvez não. O fato é que eles ficam lá atrás, ninguém vê os seus rostos. Às vezes, talvez você que visita aqui como eu, você não sabe quem eles são, você não vê a face deles, o rosto deles, mas veja a importância desses irmãos para que a palavra de Deus seja pregada, para que o anúncio da ressurreição de Cristo Jesus seja anunciado, e para que muitas pessoas desse bairro venham crer que Jesus Cristo é Senhor, que Ele morreu, mas que Ele venceu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que eu quero dizer é que a sua atuação é importante, é que existe espaço para todos os membros, espaço para a atuação de todos os membros. Pense na pessoa que limpa essa igreja, ou nas pessoas que limpam esse templo. Talvez elas não saibam pregar aqui na frente, mas elas estão limpando a igreja, e elas estão contribuindo para que a obra de Cristo seja pregada, para que o que Jesus fez por nós seja então de fato conhecido aqui nesse bairro e nessa cidade. Às vezes, irmãos, nós podemos perceber que a igreja, ela se parece com um jogo de futebol. Em um jogo de futebol, você tem 22 atletas que correm atrás de uma bola, e uma torcida de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas, que torcem por aqueles atletas, aplaudem se o time vai bem, né? Mas se o time vai mal, das pernas, o que a torcida faz? Começa a vaiar. Então, em um jogo você tem assim, você tem 22 pessoas, 22 atletas, que correm no campo, que entram em campo, que dão as suas vidas, que soam, que dão de si mesmos. Eles estão ali envolvidos, e em um dado momento eles estão já cansados
não aguentam mais, às vezes, correr atrás da bola, e aí você tem 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil pessoas que estão ali sentadas e estão descansadas e não entram em campo, e muitas delas precisam desesperadamente de fazer exercício físico também, né? O que a gente percebe? Que às vezes na igreja a gente faz assim também. Um pequeno grupo entra em campo, dá de si mesmo, compra briga, né? Se envolve, soa a sua camisa, dá o sangue, mas é uma minoria às vezes que entra em campo, e uma outra maioria está lá, às vezes aplaudindo, ou às vezes vaiando, né? Às vezes aplaudindo, às vezes vaiando. Olha, aquela mensagem, puxa, que mensagem abençoada que o pastor Dinaí de fato pregou domingo passado. Mas aí o pastor Dinaí trouxe um pregador de Nova Odessa lá domingo à noite. Pastor Dinaí não traz mais aquele camarada não. O louvor da igreja, puxa, um dia foi muito bom o louvor, fluiu, tudo deu muito certo, mas outro dia o louvor não deu certo. Puxa, precisa melhorar. Ô Alex, faz alguma coisa, melhora. E às vezes a gente faz assim. Então, irmãos, ou a gente aplaude em alguns momentos, e outros momentos a gente começa a vaiar, mas a gente não entra em campo. Fato é que se você é crente em Jesus Cristo, você não é chamado para ficar sentado na arquibancada aplaudindo ou vaiando. Você é chamado para entrar em campo. Você é chamado para ser atuante, para ser abundante. A ideia de abundante, lembra? É de excesso. E a ideia é, então, que você tem que se entregar em excesso para o Senhor, porque o Senhor fez tudo por você. Ele entregou a sua vida, Ele morreu por você, e agora Ele quer que você se entregue a Ele também, que você se dedique a Ele. Então essa é a primeira lição aqui. Fique firme. Quando você falar isso, e se você falar isso nessa noite, não, eu quero me envolver com a obra, eu quero ser usado pelo Senhor para que a sua morte, a sua ressurreição, o evangelho seja anunciado através dessa igreja. Eu quero ficar de pé, eu quero me colocar à disposição. Saiba disso, que se você falar isso, o grande desafio será você continuar e não você começar. E aí então nós somos convocados a sermos firmes, sermos inabaláveis na obra do Senhor. Mas há uma segunda e última lição que eu quero chamar a sua atenção, olhando para esse texto aqui de 1 Coríntios 15, versos de número 58. Nós precisamos saber que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. Jamais. O nosso trabalho, agora é muito importante a gente perceber aqui o texto. O nosso trabalho não será em vão. Olha aqui o que diz aqui: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não será em vão. E quem é esse Senhor? É o Senhor Jesus, que morreu, que foi sepultado e que venceu a morte. Quando nós fazemos a obra do Senhor, no Senhor e para o Senhor que ressuscitou, com a mesma perspectiva dele e para ele e nele, nós sabemos que essa obra jamais será em vão. Sabe por quê? Porque é ele que faz a obra, ele que é o Senhor da obra, ele é que venceu a morte, ele é que ressuscitou, e ele que é o dono da obra, e você pode descansar nisso. Paulo também fala alguma coisa sobre isso aqui nesse capítulo 15. Veja o verso 32 desse capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele diz assim: se como homem eu lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Veja o que ele diz no verso 31 antes, né? Dia após dia eu morro, e eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo aqui assim, Cristo ressuscitou. Há algumas pessoas que andam dizendo por aí que Jesus não ressuscitou. Algumas pessoas estavam então lá na época de Paulo, e estavam então descrendo na ressurreição de Cristo Jesus. Aí ele começa dizendo assim: olha, de fato, se Jesus não ressuscitou, tudo o que nós fazemos aqui é em vão. Mas é o contrário, como ele ressuscitou, nós então podemos saber que o que
nós podemos fazer para o Senhor jamais será em vão. Se como homem eu lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Ou seja, o argumento dele é esse: se Jesus não ressuscitou, então eu lutei com feras. Quem são essas feras, né? São os inimigos do Evangelho. E o ser humano, às vezes, ele se transforma em um monstro, né? Em uma fera. Mas Paulo está dizendo aqui: eu enfrentei as feras. Agora, se Jesus não ressuscitou, lógico, essa minha luta foi em vão. Mas na verdade o que Paulo está dizendo é que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a sua luta jamais era em vão. Paulo sabia disso então, que em muitos momentos ele era perseguido, ele era desafiado, ele enfrentava feras. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber Paulo em alguns momentos sendo perseguido, Paulo sendo preso, Paulo apanhando pelo Evangelho. Então eu tenho uma notícia que não sei se é muito boa. Quando você então falar para o Senhor: eu quero ficar firme no Senhor, eu quero me envolver com essa obra, saiba que você não vai ter vida fácil não vai ter vida fácil não. O apóstolo Paulo não teve vida fácil. Mas tinha uma coisa: ele sabia que aquela obra não era em vão, que, como ele diz no versículo 10, a graça de Deus é que trabalhava por ele. O que eu fiz, ele diz no verso 10, não fui eu que fiz, foi a graça de Deus que fez por mim. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero ilustrar essa verdade, que aquilo que nós fazemos para o Senhor não é em vão, olhando para a vida de Isaías. Abra comigo em Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. Aqui no capítulo 6, o Senhor vai se apresentar para Isaías. O Senhor Deus vai então manifestar a sua glória ao profeta Isaías. E aí, a partir dessa revelação da santidade de Deus e da glória de Deus, o Isaías ele vai se dispor a pregar a palavra de Deus, a ser enviado pelo Senhor. Olha o que ele diz no verso 8: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que Isaías está dizendo aqui: Senhor, eu estou pronto para servir ao Senhor, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus estava perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, ele se põe ali, ele se dispõe, ele diz: Senhor, eu estou pronto para te servir, envia-me a mim. Aí Deus vai então dizer para ele no verso 9: vai e disse a este povo: ouvi, e não entendeis, vede, mas não percebais. Veja o que Deus está dizendo para Isaías: Isaías, então se prepare agora, já que você então está se levantando para pregar a minha palavra, então olha só, se prepare. Este povo aqui ao qual você vai pregar é um povo que ouve, mas não entende, vê, mas ele não percebe. Ou seja, o coração de Israel estava endurecido. E olha o que a mensagem de Isaías iria fazer aqui no versículo 10: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e se converta e seja salvo. Olha o que Deus disse para Isaías. No versículo 9, Deus disse em outras palavras: olha, o coração desse povo é duro, é como pedra, eles ouvem, mas eles não entendem, eles não conseguem enxergar os meus planos. Aí Isaías, você vai então, e vai pregar a este povo, e você vai tornar o coração deste povo ainda mais duro. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 10, para que esse povo não venha entender com o seu coração, não venha se converter e não seja salvo. Que coisa, Deus estava então aqui levantando Isaías para fazer com que o coração do povo de Israel se tornasse mais duro ainda do que já era. Aí você fica talvez perguntando assim: mas olha, então por que Isaías iria pregar, né? Se o coração daquele povo iria simplesmente se tornar mais duro. Aí no versículo 11, Isaías faz uma pergunta para o Senhor:
E disse eu: até quando, Senhor? Parece que no versículo 8 Isaías estava empolgado, né? Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto para te servir, para me envolver na tua obra. Aí quando Deus diz: tá bom, você vai pregar, só que tem um pequeno detalhe, Isaías, que eu não te avisei antes, né? Ninguém vai ouvir a tua mensagem, e ninguém vai se converter com a tua mensagem. Aí parece que o Isaías murcha um pouco aqui, né? Ele parece que dá uma pequena murchada aqui, diz: mas Senhor, até quando, né? Até quando então que eu vou ter que pregar sem nenhum resultado? Aí Deus responde, versículo 11 e 12: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, ela tornará a ser destruída. Olha o que Deus está dizendo aqui, é uma palavra dura. Ou seja, Isaías, você vai pregar até que a terra de Israel seja invadida, até que venham inimigos, invadam aqui essas cidades, destruam essas cidades, acabem com esse país, com essa nação, e até que as cidades fiquem completamente sem moradores. Ou seja, Isaías iria trazer uma palavra de juízo contra aquele povo. Mas olha a parte B do verso 13 agora, porque essa parte B do verso 13, a parte final, vai apresentar a imagem de uma floresta cujas árvores foram cerradas. Mas olha o que acontece aqui: como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é ao seu toco. Assim a santa semente é ao seu toco. Sabe qual é a imagem aqui do versículo 13, aqui a parte final? É uma floresta de muitas árvores, com muitas árvores, mas é uma floresta cujas árvores foram cerradas, foram cortadas, os tocos que lá estavam foram chamuscados pelo fogo. É isso que Deus fez com Israel. Ele iria acabar com Israel. Deus trouxe exílios contra o seu povo, arrasou Israel, e só ficaram tocos. Mas diz aqui que haverá uma santa semente, ou seja, a imagem é um broto que vai surgir de um daqueles tocos. A floresta foi completamente cerrada, foi cortada, o fogo passou por ali, mas de um broto, de um tronco chamuscado pelo fogo, Deus iria então levantar um broto à vida, uma semente, uma nova árvore, a santa semente. Sabe quem é essa santa semente aqui? É você e eu, é a igreja, é o remanescente de Israel, é o novo Israel que Deus fez através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E a gente percebe aqui que esse é o Deus da vida, é o Deus que pode fazer surgir vida em meio às cinzas, é o Deus que pode fazer brotar um novo broto, uma nova árvore, mesmo naquele toco que parece que está morto, que não tem mais vida. Isso é a igreja de Cristo, é um corpo vivo. Somos eu e você, pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Cristo Jesus, e a vida eterna foi então colocada sobre nós. Agora veja uma coisa aqui, que a mensagem de Isaías iria atingir esse toco santo, esse remanescente que iria surgir de Israel, a igreja de Cristo. Quer ver um bom exemplo disso? Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, você conhece aquela história do eunuco etíope, né? O eunuco etíope, que estava lá em um caminho sobre a sua carroça. Ele lia um trecho de um dos profetas, ele lia um texto e não entendia, um texto que dizia respeito a Cristo Jesus, que Cristo Jesus foi levado ao matadouro. E de quem era esse texto que ele lia? Isaías. Ele lia o rolo de Isaías, mas ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. O Espírito Santo então levou Filipe até aquele eunuco. Filipe explicou àquele eunuco que aquele texto estava falando sobre Cristo Jesus. Em um dado momento, aquele eunuco e junto com Filipe, eles chegam em um lugar onde tinha muita água, e aquele eunuco pergunta assim: olha, eu posso ser batizado? E o que Filipe disse para ele? Olha, é lícito
se creres com todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que ele respondeu lá para Filipe? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ali você tem um homem reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, aceitando Jesus como Senhor, crendo em Jesus como Senhor, sendo salvo pelo Senhor, através de quem? Através da mensagem que foi pregada por quem? Por Isaías, 8 séculos antes. E a grande pergunta é então, a mensagem de Isaías foi em vão? O esforço de Isaías foi em vão? O trabalho de Isaías foi em vão? Não foi, porque o etíope, o eunuco e muitas outras pessoas até aos dias de hoje são levadas ao Senhor, aos pés de Cristo Jesus, através de Isaías, mas ele não viu isso. Ele não viu o resultado do seu trabalho, e talvez você também em muitos momentos não verá. Talvez em alguns momentos você vai se envolver com a obra, você vai trabalhar, você vai se esforçar, talvez você só vai receber crítica em alguns momentos, talvez a sua mensagem vai ser completamente rejeitada, talvez em alguns momentos você vai olhar e vai perguntar, será que vale a pena mesmo se envolver com a obra do nosso Senhor? Será que o meu esforço não tem sido em vão? Saiba de uma coisa, que quando você se envolve com a obra do Senhor, assim como Isaías, você está lançando sementes, que são as sementes do Evangelho, e nós não sabemos quantas sementes irão germinar, nós não sabemos quantas dessas sementes irão germinar, mas nós sabemos que algumas irão germinar. Nós sabemos que o Senhor é o dono da vida, e é Ele que fará germinar essas sementes no tempo dEle, e na hora certa. A nossa tarefa é lançar essas sementes, é anunciar a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, e sabemos que no seu tempo elas irão germinar. Saiba que, olha, eu já ouvi muitas histórias, e você talvez já ouviu também, de pessoas que entraram lá em um ônibus e se depararam com um folheto que tinha sido jogado ali, que outra pessoa tinha entregue, algum crente, entrega aquele folheto para alguma pessoa, essa pessoa rejeitou aquele folheto, amassou aquele folheto, jogou no chão lá de um ônibus, e chega uma outra pessoa, senta ali, pega aquele folheto, lê aquele folheto e se converte a Cristo Jesus. E aquele irmão lá atrás que lançou aquele folheto, que lançou aquela semente, nem viu aquela semente germinar. Se você se envolver com a obra do nosso Senhor, saiba de uma coisa, você vai ver pessoas no céu, através da sua obra, e pessoas que talvez você nem vai chegar a conhecer aqui nessa terra, mas muitas pessoas poderão estar lá, através do seu esforço, através do seu envolvimento. Saiba então que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quero terminar então dizendo, nós somos então chamados por Deus para sermos atuantes na sua obra. Então seja atuante com firmeza e com muita persistência, com abundância, e coloque-se hoje à disposição do nosso Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, usa a minha vida, faça a minha vida valer a pena, Senhor. Eu não quero somente passar por essa terra, eu quero fazer diferença nessa terra. Eu quero que o teu nome seja conhecido nessa terra, e que o Senhor nosso Deus use a sua vida de acordo com os planos dele, de acordo com os seus propósitos, e que essa igreja cresça, que muitas pessoas desse bairro venham então se render a Cristo Jesus, venham reconhecê-lo como Senhor e Salvador, através da sua atuação. Ainda que você não saiba pregar o Evangelho aqui na frente, mas quando você falar, Senhor, usa a minha vida de alguma forma, de alguma maneira, de acordo com os teus planos, Senhor, certamente Ele vai usar, e o teu trabalho e o seu esforço jamais será em vão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a cada dia fortalecendo os irmãos, para que essa obra continue adiante, para que essa obra continue avante, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Quero convidar você a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos ao Senhor. Senhor Deus nosso Pai, nós mais uma vez elevamos a Ti as nossas vozes, os nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que venhamos sempre sermos atuantes e abundantes em Tua obra.
e que venhamos sempre ter essa consciência de que aquilo que nós fazemos para o Senhor e no Senhor jamais será em vão, ó Deus. Mesmo que às vezes nós não conseguimos ver um resultado claro, um grande resultado do nosso esforço, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono da obra. Ajude-nos, ó Deus, para que venhamos sempre descansar nessa promessa, que a obra não é nossa, a obra é tua, ó Deus, e o Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor que venceu a morte, e nós ouvimos do próprio Senhor Jesus essa promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser atuantes em tua obra, tendo como fundamento essa promessa, essa certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa igreja continue firme, ó Deus, atuante. Abençoe, ó Deus, pastor Divani, abençoe, ó Deus, a cada líder dessa igreja, abençoe, ó Deus, para que esses líderes continuem firmes, atuantes, ó Deus, e que essa igreja, ó Deus, continue exaltando ao teu santo nome, ó Deus, que o teu nome continue sendo glorificado através dessa igreja e através também do ministério do pastor Dinaí, para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, muito obrigado por esse convite, e que o Senhor nosso Deus continue abençoando ricamente a vida dos irmãos. Amém.